Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing. Olá, você está ouvindo o Buzz. Nosso foco é o marketing digital com o centro da meta nas redes sociais. O Data Driven é nossa bússola para apontar os temas que estão em alta. O social listening é uma prática e a inteligência de dados uma aliada. Esse podcast é parte do portal O Buzz. O nosso portal também possui uma newsletter semanal para te manter informado sobre as principais notícias de comunicação e marketing direto da sua caixa postal. Assine agora e fique por dentro das novidades. O social commerce começou discreto, ganhou aderência, despertou o interesse de consumidores e só tende a crescer. Essa nova modalidade de comércio amplia seu espaço da mesma forma que as redes sociais aumentaram o tempo em que os usuários estão conectados. O social commerce tem relação direta com o amadurecimento das redes sociais como canais de influência e de marketing. As redes, vale lembrar, também têm a capacidade de personalização do cliente, importante para qualquer modalidade de marketing. Para falar sobre social commerce, convidamos Ana Leal, da Evino, e Bruno Filho, da Prepi. Ana Leal vai falar sobre a rica experiência da Evino, empresa com 11 anos de estrada que se tornou um dos principais distribuidores de vinho do Brasil. Ana tem lugar de fala, é Branded Manager da Evino e também professora da Con School, Escola de Negócios Digitais. Bruno é o nosso outro convidado, cofundador e CEO da Prepi, é exemplo daqueles talentos que mal deixam as aulas de ciência da computação e já começam a montar a própria empresa. Agora que você já sabe com quem vamos interagir, vamos ouvir nossos convidados. Ana começa. Temos que aproveitar o tempo que ela gentilmente nos cedeu, a despeito de suas corridas e das horas que dá atenção ao seu melhor amigo de quatro patas, o Tião. Ana, a Evino tem estado à frente da transformação das vendas online. Por que e como vocês incorporaram o social commerce em sua estratégia? O social commerce foi importante para a Evino desde o dia 1 de criação da empresa por alguns motivos. O primeiro deles, mais importante, eu acho, tem a ver com o propósito da Evino. A Evino surgiu para democratizar o consumo de vinho no Brasil, para aumentar o consumo de vinho no Brasil. Então, existia toda uma mística em torno desse consumidor de vinho, toda uma aura de que o vinho é uma bebida inacessível, que você tinha que entender muito do assunto para consumir, que era caro, que era difícil. E, de fato, tem toda uma questão técnica aí que é desafiadora para quem gosta e trabalha com vinho. Tem particularidades, de fato. Então, a nossa missão, desde o começo, foi tentar aproximar, tentar mostrar para as pessoas que não era esse bicho de sete cabeças e que não tinha a melhor forma de aprender sobre vinho que não fosse bebendo. Porque a verdade é essa. A gente tem que experimentar, a gente tem que provar. Então, as redes sociais ajudam a gente nisso. A gente trabalha aqui muito com essa pegada do aprender sobre vinho se divertindo. As nossas lojas também, então a Evino é um e-commerce, né, que tem 11 anos, mas nos últimos 2 anos passou a abrir lojas pelo Brasil. A gente está com 9 lojas abertas hoje e tem planos de chegar aí a 20, mais 20 até o final do ano. E a nossa arquitetura da nossa loja é uma arquitetura que não te dá medo de entrar, porque a gente também entendia que esse ambiente de loja era um pouco assustador, era um pouco opressivo de loja de vinho, aquela coisa madeira, aquela coisa couro.
A loja da Evino é colorida, é uma loja aberta, é uma loja moderna, cheia de telas. Então, esse propósito de fato guia a gente até hoje. E as redes sociais, elas são um pouco o auge disso, assim, porque é lá que a gente mostra tudo que a gente tudo que a gente tem feito, nossas ativações. A gente trabalha muito com influenciadores há bastante tempo. Então, isso ajuda a gente a tornar mais acessível esse conteúdo. Então, a gente traz muita gente aí nos seus 25 mais, 30 e poucos anos, até pra gente conseguir trazer um público mais jovem pro vinho também, porque esse é um desafio que a gente tem. Boa parte hoje dos nossos clientes tem mais de 40 anos, então a gente tem essa missão de fazer com que mais jovens provem de vinho. E um case aqui que eu queria compartilhar com vocês é que a gente fica muito feliz quando a gente acerta a mão em um produto que fala com pessoas mais jovens, né? E aqui a gente conseguiu encontrar e lançar ano passado um produto que viralizou e que foi um sucesso entre essa faixa etária de 18 a 24 anos, e a gente consegue mensurar isso porque a gente é super data-driven, então a gente sabe exatamente para quem que a gente está vendendo e como, que é um vinho chamado Alicia en el País de las Uvas. É um vinho espanhol, rosé, que a garrafa dele é temática Alice no País das Maravilhas. A história do Alice no País das Maravilhas. É uma garrafa linda e é um vinho que viralizou no TikTok organicamente. E foi muito interessante, porque a partir disso, a partir do fato que a gente descobriu que ele tinha viralizado, a gente construiu toda uma estratégia em torno dele. E, gente, a verdade é que o desafio hoje é ter esse vinho em estoque, porque ele chega e ele acaba. Então, para você construir marcas, como o desse vinho que eu citei, da Alicia, você precisa de fato estar muito próxima das redes sociais, ter um trabalho robusto e ter um trabalho de acompanhamento, né? E é nisso que entra a nossa parceria com o Buzz Monitor, porque não adianta a gente investir tanto em criação de conteúdo quanto em impulsionamento de mídia, se a gente não está entendendo como esse conteúdo está sendo recebido pelo nosso público, né? Por quem está sendo impactado por essas mensagens. Então, acho que não tem dinheiro mais mal gasto que você impulsionar um anúncio e a pessoa clica em cima porque ela se interessou e ela recebe vê um monte de comentário negativo, né? Acho que nada pode ser pior para uma construção de marca. Então, enfim, o social commerce, a gente trabalha ele de muitas formas. A gente também tem uma tradição que é uma tradição nossa na Evino, que é de fazer lives. A gente trabalha muito forte live commerce, especialmente na época da pandemia. Isso foi muito importante pra gente. A gente tem um case muito legal de pandemia, em que de fato todo mundo estava interessado não só em vinho, né? Porque o vinho de fato foi a bebida da pandemia, né, gente? Não tem como negar isso. Mas a turma estava disposta a aprender sobre vinho. E em setembro de 2020, a gente teve uma ideia de criar um curso gratuito para pessoas aprenderem o básico sobre vinho com a nossa sommelier da época. E a gente conseguiu, organicamente, divulgando esse curso por redes sociais, a gente conseguiu 10 mil inscritos. Uma turma de 10 mil alunos. E a gente tem certeza que nunca na história tinha acontecido uma turma tão grande de vinho. 10 mil pessoas que se inscreveram para participar de um curso de vinho é um acontecimento mundial, assim. E a gente tem bastante orgulho de ter feito isso, de ter realizado isso. Quais foram as vantagens do social commerce para vocês? Trabalho consistente aí que a gente fez nesses últimos anos de criar conteúdo, de investir nisso, investir nessa frente, a gente acabou construindo bases com engajamento super alto e um número grande de seguidores. A gente está falando de 1 milhão de pessoas que seguem a gente no Facebook, 700 mil que seguem a gente no Instagram.
35 mil que seguem a gente no TikTok, e esse eu destaco especialmente porque é muito bacana em tão pouco tempo a gente ter conseguido atingir um público tão grande e de certa forma mais jovem para a marca. E a gente também tem 35 mil, 40 mil pessoas no YouTube, que é um canal que também a gente acha super interessante porque traz uma profundidade de conteúdo. A gente consegue, enfim, trazer um conteúdo com os nossos sommeliers, que são os nossos especialistas em vinho, falando sobre harmonizações, falando sobre regiões do vinho, que é super interessante de acompanhar. Então a gente está falando de uma base muito relevante, né? E assim, com um engajamento que a gente acompanha de perto, né? Para não deixar isso cair. Então a gente trabalha aqui numa mentalidade muito de MVP, muito de testa, aprende, ajusta, testa de novo, aprende, ajusta, faz diferente. Então a gente não pode deixar a bola cair nunca, né? A gente tem muito essa pegada, esse olhar, né? Muitas coisas que a gente não fazia, que a gente fazia há 6 meses, não funcionam mais, né? Então a dinâmica do marketing digital é muito intensa. A gente precisa realmente estar olhando toda semana, todo dia, o que está dando certo, o que não está, e sempre com esse olhar de alcance, de entender como é que está o sentimento nas redes. Então isso é muito relevante para a gente. A vida de nenhuma empresa é um mar de rosas, né? Então, sim, a gente, no final do ano passado, chegou a enfrentar alguns problemas, como a integração de sistema que a gente fez, e a gente conseguiu sair dessa crise mais rápido, porque a gente conseguia acompanhar, de fato, pelo BuzzMonitor, tudo que estava vindo ali de questionamentos, e conseguiu, o time de atendimento, né, o time de saque, conseguiu se preparar para responder e para tirar as dúvidas e para resolver as situações da melhor maneira possível. E hoje a gente já voltou aí em menos de 2 meses aos patamares de sentimento de marca e de NPS, enfim, normais nossos, que são super altos, inclusive. A gente está falando de um NPS aí acima de 88 pontos, tá? Então, passou rápido, ainda bem. E acho que ainda dentro desse tema, o que a gente faz muito, falando de orgânico, né? A gente tem usado muito o orgânico como plataforma de teste. Então, conteúdos que a gente posta organicamente, né? Que a gente cria, a gente tem usado muito como plataforma de teste para performance. Então, se um conteúdo performa bem nos nossos canais orgânicos, a gente entende que ele vai alcançar muito mais gente, ele vai ser muito mais bem sucedido como anúncio. E aí a gente tem trabalhado bastante dessa forma e bastante com creators. Eu acho que essa é uma descoberta interessante, porque a gente trabalha influenciadores há 4 anos, mas por muito tempo a nossa estratégia se limitou a canais orgânicos, e super bem sucedida, a gente conseguiu vender muito com isso. Hoje a nossa estratégia de influenciador, já há muito tempo, tá? Mas ela é lucrativa. Então, como a gente divulga sempre cupom, tenta trabalhar isso de várias formas, cupons de desconto e tudo mais, a gente tem como meta pelo menos bancar tudo que a gente envia de produto, tudo que a gente paga para esses criadores de conteúdo, e a gente é lucrativo, tá? Tipo, o tanto que é vendido com isso é um orgulho grande pra gente como marca, de certa forma, conseguir construir conteúdos bacanas, conteúdos que ajudam o vinho a chegar mais longe, que ajudam a fazer com que mais pessoas conheçam os produtos que a gente vende, com uma pegada muito bacana de educação, aprendendo, se divertindo, e que, inclusive, a gente consegue vender com isso e bancar, financiar a própria atividade aí do marketing. Quais foram os desafios
desafios ao reinventar a estratégia de vendas da Evino de forma omnichannel? Sobre os desafios de passar a trabalhar uma estratégia omnichannel desde que a gente passou a abrir lojas há 2 anos, há muitos desafios mesmo, não vou diminuir, até porque a gente está falando de uma rede de lojas que parte é de franqueados e que vai ser cada vez mais composta de franqueados, né? Então, a gente hoje está com 5 lojas próprias, por enquanto 4 franquias, mas o plano de expansão é todo pautado em franquias e o franqueado é um sócio, né? O franqueado é um sócio, ele tem que estar satisfeito com o serviço de marketing que a gente está prestando, e as redes sociais têm um papel muito importante nisso, porque a rede social é o que dá a cor local da marca. A gente acha super importante e a gente faz treinamento com o próprio time das lojas para que eles se tornem criadores de conteúdo, para que eles se apropriem disso, porque isso, né? Por exemplo, a gente vai abrir logo mais uma loja em São Luís, no Maranhão. O clima é completamente diferente de São Paulo, as datas são completamente diferentes de São Paulo, a culinária. Então, assim, que pretensão eu tenho de verdade, por mais que eu trabalhe com conteúdo há 20 anos, de fazer um conteúdo tão... Não tem como eu competir com esses caras, assim, mesmo. Tipo, ninguém conhece eles melhor do que eles mesmos, sabe? Então, é isso. A gente tem que treinar a turma da melhor forma, e eu acho que é desafiador, né? Isso de você virar a chavinha e não só trabalhar para crescer as redes do seu e-commerce, mas como integrar isso com conteúdos de perfis de loja que estão surgindo, que estão começando. Então, estratégias de growth para esses perfis dessas lojas que, enfim, perfis que começam, obviamente, com seus 50, 100 seguidores, 200 seguidores, dá até um sustinho, uma dorzinha no coração. Mas é a vida, né? Tipo, é importante esses perfis existirem, é importante que eles tenham uma presença local. Então, enfim, acho que é um processo de aprendizado grande, assim, pra gente, de trabalhar esse social commerce agora que a gente é omnicanal. Quais as características específicas da criação de conteúdo dentro de uma estratégia de social commerce? Eu acho que aqui a gente tenta ter um olhar de funil, tá? Das etapas do funil de conversão, né? Então, a gente procura ter conteúdos, ter criativos, e aqui a gente falando especialmente sobre vídeo, tá, gente? Que sejam mais topo de funil, então que falem do serviço, que falem de vinho, que despertem essa vontade de abrir uma garrafa, de mostrem uma garrafa numa piscina, uma garrafa com uma tábua de queijo, que mostrem, enfim, como é bonito e gostoso isso do consumir vinho, né? Da mesa cheia, dos amigos. Então a gente cria conteúdos assim super topo de funil, para conseguir levar esse lifestyle do vinho, podemos dizer assim, para as pessoas. Depois, a gente tem um time de especialistas que fala super bem, então é uma sorte que a gente tem. A gente tem um time interno que faz essas gravações, então faz parte eu tenho uma estrutura interna de criação de conteúdo dentro do meu time, tá? Que atende a empresa como um todo, inclusive. Então, eu tô falando de pessoas designers, pessoas de conteúdo, fotógrafos, videomaker, e a gente consegue fazer vídeos com esses especialistas nossos sommeliers, que eles explicam, que eles falam de alguns kits que a gente está montando com vinhos para ocasiões específicas, com temática de datas, temática de ocasiões de consumo. Então, e muitos dos nossos conteúdos que mais convertem são esses, tá? De tipo, 4 vinhos que você precisa começar a conhecer, 4 lançamentos que são legais, 3 vinhos que você não pode deixar de faltar num churrasco de família, que são a cara do seu churrasco. Então, que trazem um pouco do conteúdo
mas de uma forma do vinho, que, enfim, explicam como é que isso combina com algumas comidas e etc. Mas numa linguagem super acessível, super rápido, super dinâmico, super bonito. Então a gente tem conseguido criar uma fotografia linda nos nossos vídeos, e a gente entendeu também, por teste, que vídeos com fotografia bonita, pelo menos nesse momento, e tudo pode mudar amanhã, porque a gente sabe como é que é o marketing digital, mas atualmente tem convertido mais vídeos com uma estética mais apurada, tá? Como você enxerga o papel do social commerce na indústria de vinhos e bebidas? Quais futuras oportunidades vocês esperam explorar? Sobre futuras oportunidades que eu espero explorar, eu acho que existe um desafio grande em relação a essa integração entre o que a marca Evino, nos seus canais oficiais, principais, institucionais, está criando, está produzindo, e como é que isso conversa, como é que isso se integra da melhor forma possível com o que está sendo criado e postado pelas lojas, né? Eu acho que existe esse desafio da omnicanalidade, dessa estratégia de conteúdo de omnicanalidade. E eu espero que a gente consiga, com isso, criar uma máquina, de certa forma, de produção de conteúdo espalhado pelo Brasil. Então, eu tenho esse sonho de que os nossos vendedores aí, a exemplo do que várias marcas conseguiram, até o próprio Magazine Luiza, eu tenho esse sonho de que a gente consiga ter muitos vendedores que são creators. Eu acho que isso é um luxo, de certa forma, né? Você ter essa força de venda que conhece tanto o seu produto, que está num ambiente que tem a sua cara, né? A cara da sua marca, que é a loja. E eu gostaria muito que a gente conseguisse bombar isso, impulsionar isso de alguma forma. Então, essa é uma ambição aí que eu tenho. Uma eu já consegui e eu fico muito feliz com isso. Agora é a vez de conversarmos com Bruno Filho, CEO da Prepi, uma plataforma completa para empreendedores do e-commerce. Bruno tem grandes paixões pela tecnologia e de como ela pode ajudar no marketing digital, mas dedica seu amor ao divino. Isso mesmo, Bruno tem um perfil próprio, dedica-se a códigos e desenvolve sua fé. Bruno, pode nos contar mais sobre a Prepi e como ela ajuda os varejistas online? E aí, a gente começou como um catálogo digital, né, que ajudava nessa produtividade de vendas. Tinha um aplicativo que a pessoa colocava o produto e ela conseguia divulgar ao mesmo tempo no site e no Instagram. E essa foi a primeira função da Prep, que até hoje é o nosso diferencial, né? Ela conseguia postar ao mesmo tempo nos dois e eliminava aquele retrabalho, né, de divulgação no Instagram, que já vinha com link de compra, já vinha com tudo certinho para divulgar, direcionar os clientes para pedir. E assim, com isso, a gente conseguia duplicar, né, a produtividade dos nossos clientes. A gente tem tido clientes hoje que duplicavam o volume de pedidos só pelo fato de conseguirem trabalhar de maneira muito mais prática com isso, né? Mas hoje em dia a Prep ela expandiu, né? Ela vai muito além disso. Então a gente tem hoje 3 pilares principais na Prep, que envolve a parte de vendas, de fato, vendas digitais, né? Com uma plataforma de vendas com toda a estrutura que você imaginar aí de vendas, de link de pagamento, de domínio, de segurança, enfim, de estrutura de venda online, né? Como um catálogo mesmo e com toda a parte de cartão, de produto, de venda online. A gente também tem um braço de educação, né, que ensina os clientes a vender online. Então a gente tem várias campanhas, vários cursos prontos assim, que são mini cursos mesmo com campanhas prontas que funcionam e já são validadas assim, né? Campanhas que a gente aprendeu com a nossa própria experiência e também com as experiências das prepianas, né, que são as clientes da gente, que a gente chama elas assim. Então a gente aprendeu com elas e colocou isso na nossa solução como uma forma de estimular que outras pessoas também possam aplicar e crescer aplicando essas campanhas. E o terceiro pilar é de gestão, né, que é de gestão financeira, de gestão de estoque. A gente consegue reunir tudo que essa lojista precisa para crescer, né? E a gente começou muito com o mercado de micro, pequena empreendedora, né? Mas hoje a gente tem crescido, a gente tem atuado com grandes marcas também na captação de clientes, né? Usando inteligência artificial. A gente tem tecnologias novas aqui na Prep que utilizam inteligência artificial para captar clientes dentro do ambiente do Instagram, né? Fazendo um trabalho de prospecção
ativa também. Então a gente consegue até eliminar 2/3 do trabalho que um vendedor teria, né, se fizesse tudo manualmente ali, de pesquisar, de prospectar cliente e tudo mais. Então a gente elimina esse trabalho e consegue captar mais clientes também usando a tecnologia proprietária da PrEP nesse ambiente todo, né? Então hoje a gente tem tido taxas aí de 90% de resposta, né, com os clientes que têm usado a PrEP para captar mais clientes, em média de 10% às vezes tem cliente chegando a 14% aí de conversão em leads qualificados usando nossa tecnologia. Então, de fato, hoje a gente tem conseguido trazer um aumento de faturamento também bem grande para quem está utilizando essas tecnologias mais recentes da PrEP. Vocês usam um método próprio na Prepi para vendas online, certo? Fale um pouco desse método. Cara, hoje em dia um método da PrEP para vendas online, ele tem essa inteligência artificial que a gente consegue aplicar um filtro de acordo com a necessidade do cliente. Isso é um negócio sensacional, porque basicamente o cliente pode passar pra gente: Bruno, eu quero mais clientes parecidos com esse Instagram aqui. Então ele manda para mim um Instagram, né, um Instagram de referência. A partir desse Instagram que ele me mandar, eu consigo fazer uma descoberta de até 20 perfis parecidos com ele, com esse Instagram que ele me mandou, do mesmo nicho de mercado e daquela mesma geolocalização, né, da mesma cidade, estado. E isso é maravilhoso, porque a gente trabalha muito com perfis comerciais ou de criador de conteúdo, né? Então são dados públicos, a gente consegue trabalhar com essa prospecção ativa nesse ambiente. Então, uma vez que ele consegue trazer esse filtro, a gente consegue trazer esse filtro usando todas as métricas que o próprio Instagram oferece. Então, a gente está falando aqui de vários parâmetros, como postagem, engajamento, comentários, seguidores, enfim, biografia, né? Pegar as informações de link da bio, a gente também consegue pegar informações úteis, como os dados de contato públicos, né, que o cliente oferece nesses ambientes. E assim a gente conseguir trabalhar o que um vendedor faria, substituir o trabalho desse vendedor e deixando ele muito mais produtivo, né? Porque a gente já vai entregar o lead até quentinho para ele, na mão dele. Porque a gente também consegue fazer um funil que é uma triagem do WhatsApp. Então nesse funil de triagem do WhatsApp, a gente já configura tudo de tal forma que obtém as melhores taxas de resposta, seja a taxa de resposta do lead, né, inicial, quando a gente faz essa abordagem, seja a taxa de geração de leads qualificados, né? Então, a gente só tem a exigência do trabalho do vendedor quando o lead já se qualificou. Então, isso fica muito mais simplificado para a gente atingir essas métricas relevantes, né? A gente realmente se enquadra junto com o cliente, alinha com ele o melhor discurso e vai sempre testando melhores abordagens. Como o social commerce tem sido parte integrante da estratégia da Prepi? O social commerce hoje a gente entende que é aquele mercado onde as vendas acontecem a partir das redes sociais, né? Mas aí são finalizadas em locais como o próprio e-commerce da marca, ou finalizadas através de um link de pagamento, né, que o cliente entra ali e fecha só o pedido ali através do WhatsApp, enfim, através dos canais do Instagram. A gente entende hoje que são tecnologias, é um mercado até que a gente está vendo o crescimento fora da média, né? Se você dá uma olhadinha no histórico, você vai ver que o mercado de e-commerce cresce, sei lá, uns 3%, 4%. O mercado do social commerce cresce 10%, 12%. Então ele cresce tipo quase 3 vezes mais assim na média do que o mercado tradicional. E mais do que nunca, depois que a pandemia aconteceu, né, depois que as marcas tiveram que se adaptar para isso se tornou algo fundamental, né? A gente vê hoje como o social commerce como uma estratégia primordial para que essas marcas cresçam, né? E a gente está falando aqui de qualquer marca, principalmente de varejo, mas o WhatsApp hoje é uma rede social que ele está em 99% das mãos dos celulares dos brasileiros, né? Então, assim, acho que até para qualquer empresa a gente sabe e a gente entende que é uma estratégia fundamental para você estar se consolidando no mercado, né? Então, o social commerce para a PrEP hoje, ele é a linha de crescimento da empresa. Assim, a gente é extremamente focado nela. Em quais redes sociais as empresas podem atuar com o social commerce? A gente entende hoje, né, que as redes sociais que você pode atuar com social commerce são todas aquelas que você consegue criar um fluxo conversacional, né? Então, o que é um fluxo conversacional? É toda vez que você consegue estabelecer uma relação de conversa entre um comprador e um vendedor. Então, a gente está falando aqui de uma relação de consumo, né? E aí, para isso acontecer, claro, geralmente o social commerce ele está num contexto
contexto onde você tem uma rede social que o início dela não foi criado para aquilo, né? Então, o início do Instagram, por exemplo, não foi criado para vender, foi criado para postar foto, para, enfim, fofocar, o povo saber o que o outro tá fazendo da vida e tal, aquela velha história, né? Mas ele evoluiu aí ao longo de todo esse tempo, né? Para se transformar no que é hoje. O WhatsApp também, o WhatsApp surgiu como um meio de conversa só, mas hoje em dia tem lá até o status do WhatsApp, o pessoal tá usando muito para vender, né? E tem tido um alcance absurdo, né? Pouca gente fala do status, mas ele tem um alcance até melhor do que os stories muitas vezes, e para pessoas diferentes, né? Porque geralmente quem vai ver o seu status é muito mais os seus contatos, né? Enfim, então tem várias maneiras hoje que a gente consegue se relacionar com as pessoas usando as redes sociais, só que criando, né? Usando os gatilhos de vendas certos, né? Que a gente fala muito lá na Prep sobre esses gatilhos, né? Que faz com que a pessoa desperte curiosidade, desperte o interesse de querer comprar de você, e, né? Desperte essa necessidade dela mandar uma mensagem, e aí através da criação de uma conversa, desse fluxo conversacional, você tem a oportunidade de transformar aquilo ali numa venda. E uma vez que se torna uma venda, aí sim, a gente está falando de social commerce, né? Você pode compartilhar algum case de sucesso de clientes que usaram as ferramentas de IA da BuzzMonitor? Hoje em dia, para a gente começar a vender nas redes sociais, eu costumo dizer que a gente precisa ter pelo menos uma definição clara, né, de nicho de mercado. Então, a gente ter pelo menos um nicho de onde a gente quer atuar, qual o produto que a gente vai utilizar, né, e qual o problema que você quer resolver, né? É muito importante a gente ter essa noção mínima, né? Eu estava até palestrando um dia desses aí com algumas mulheres, né? Porque a gente tem feito algumas parcerias aí com alguns órgãos para ajudar, né, essas pessoas, até às vezes com algumas comunidades mais carentes que estão iniciando assim, criando o Instagram, né? E eu vi assim que tem muita gente que tem um produto muito bom, mas não sabe usar direito as funções do Instagram, né? Eu estava ensinando lá, por exemplo, como é que coloca o link do WhatsApp no Instagram, que você pode, por exemplo, pegar um link do WhatsApp, colocando aquele wa.me, né, barra o seu número, o DDD, o seu número de WhatsApp, você pode colocar ele nos stories para pessoas te chamarem no WhatsApp, né, e para se interessar por alguma compra, por algum produto seu. Essa simples função, né, muita gente nem tinha noção, né, de como fazer isso, e a gente tem que trazer muito nesse ambiente para a gente saber como de fato começar, dar os primeiros passos para ter resultado, né? E essa pergunta de começar a vender é a pergunta de todo mundo, né? Todo mundo sempre diz, eu gostaria muito de vender online, mas não sei por onde começar, né? Todo mundo fala isso. E a gente geralmente, respondendo a isso, eu digo, olha, primeiro você precisa entender onde você quer atuar, né? Que é a questão do nicho, e entender principalmente qual a demanda que você quer resolver, qual o problema, né, que você quer atender, e trazer e gerar esse desejo de compra pelo teu produto. E uma das melhores formas, né, da gente gerar o desejo de compra, eu sempre costumo dizer, que é você mostrar o antes e o depois, né? Então, é muito simples, assim, é literalmente mostrar a utilidade daquele produto no dia a dia da sua cliente. Então, é você se transformar, né, na sua cliente, assim, postar um vídeo na rede social de como sua vida é melhor usando o seu produto, né? E isso aqui se aplica a qualquer mercado, a qualquer nicho, né? Se você for vender roupa, o pessoal coloca lá a menina fazendo um provador, mostrando como a roupa decai bem, como fica linda, enfim, um exemplo. Tem outra lá que é boleira, faz bolo. Aí ela mostra o bolo dela antes dela fazendo a massa e depois o bolo final, como ficou o resultado. Gente, parece uma besteira, né? A gente fazer um vídeo, ela só tá cozinhando, ela só tá fazendo um bolo. Mas o simples fato de você ver o antes e o depois, o cuidado, né? O trabalho que a pessoa tem, o resultado final das coisas, essa transformação, ela chama a atenção. Bruno, como se destacar no social commerce? Quais são os desafios enfrentados pelos varejistas nas redes sociais e qual o papel da Prep na superação desses obstáculos? A gente tem que entender que o Instagram hoje é como se fosse a vitrine da tua loja, né? E eu falo com muita ênfase aqui no Instagram, né? Já a gente tá falando de social commerce, né? Tem várias redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, né? Às vezes até alguém pode ficar pensando, mas Bruno, não tem tantas redes sociais que a gente poderia trabalhar hoje, né? Mas hoje, nesse momento, a gente percebe que o Instagram, ele ainda é o top 1, assim. Ele, na verdade, ele tá longe das outras marcas, das outras redes, né? Claro que o WhatsApp, ele se sobressai também, porque todo mundo tem um WhatsApp. Mas
Mas quando o assunto é captar clientes, ou seja, divulgar a sua marca, né? Demonstrar presença na internet, se destacar, né? Como a gente está falando aqui agora, o Instagram ele é a vanguarda nisso, né? Claro que o TikTok tem a sua parcela aí também, mas hoje o Instagram ele tem um equilíbrio muito bom quando se trata de você captar pessoas novas, ou seja, captar mais seguidores, encontrar mais clientes, e o equilíbrio de mostrar o seu produto para quem já te segue. Então, hoje o TikTok ele tem uma ênfase muito maior em expansão, em alcançar muita gente nova e tal, e tudo mais. Mas ele tem mais dificuldade de entregar para quem já te segue. Então, a gente vê que o Instagram hoje ele ainda é a principal rede, assim, quando o assunto é vendas, eu começaria por ele, sabe? Se eu fosse responder essa pergunta, assim, por onde eu vou começar? Com qual rede começar? Com certeza eu iria começar pelo Instagram para me destacar melhor e ter um controle melhor sobre o resultado que eu vou tendo, porque o Instagram, ele tem um algoritmo separado, né? Um algoritmo por Reels, um algoritmo por Stories e tudo mais, então ele traz um equilíbrio melhor para isso. Porque, por exemplo, o próprio algoritmo do Reels, ele é calibrado para alcançar mais pessoas. Então, se eu quero alcançar mais gente, eu vou procurar fazer mais Reels com essa estratégia do antes e depois, com conteúdos que chamem mais atenção da minha audiência, de acordo com o meu nicho. Mas se eu vou trabalhar mais relacionamento, então eu vou usar muito mais Stories. Então eu vou trabalhar muito mais os Stories, pode até ser post feed, aquele post quadradinho, carrossel, mas no geral a gente entende hoje que o Instagram ele consegue trazer um equilíbrio muito bom, né, nesse ambiente. Então, quando a gente está falando de venda de produto físico, a gente precisa se colocar no lugar de quem está comprando esse produto. A relação de venda, ela é uma consequência da gente já ter conquistado aquela pessoa, né? A maioria das pessoas se engana achando que, Bruno, eu vou vender, mas para vender eu preciso, falar com 10 pessoas, né? Eu vou falar com 10 pessoas, eu vou vender para aquelas 10. Não, você vai precisar falar com pelo menos 20, 30, 40 pessoas para que uma porcentagem delas vá fechando. E a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, no sentido de que o que as pessoas de fato estão buscando. Você não pode ficar colocando só como prioridade o teu ego, né? Como você está falando de vendas, né? A gente tem essa armadilha, né? Que o vendedor, quando ele fica muito tempo sem vender, a gente começa a ficar desesperado, né? A gente começa a ter aquele medo, aquela ansiedade de, meu Deus, eu preciso vender. E quanto mais essa ansiedade cresce, pior, porque a gente vai transmitindo essa ansiedade para o cliente final. A gente não consegue trazer uma conversa boa, a gente acaba se atrapalhando um pouco no discurso, então a gente acaba perdendo mais vendas por querer vender mais, né? Contraditório, isso parece até ser contra-intuitivo, mas é o que de fato acontece. Então a gente precisa de fato dar esse passo atrás, se colocar no lugar do cliente, e o papel da lojista hoje, da empreendedora, de quem quer vender online hoje, é se colocar no lugar do seu cliente e trazer à tona tudo aquilo que é gatilho de vendas quando a gente se coloca que cria, né, essa sensação no cliente de que, caramba, se eu não garantir aquela oportunidade, eu vou estar deixando passar, né, uma super oportunidade ali. Eu vou estar perdendo algo, porque as pessoas hoje... Então, dentro da PrEP, a gente sempre trabalha muito esse conceito de campanha, que é a campanha de venda, né, que a gente fala em rede social, que toda campanha ela tem início, meio e fim, que é o que as grandes redes, né, as grandes marcas fazem. Então, nunca que você vai ver uma marca que se preze, né, fazendo uma campanha que dura o ano todo. Ela tem um produto que está disponível o ano todo. Não faz sentido isso, porque o ano tem sazonalidades, o ano tem datas comemorativas, o ano tem semanas, e a gente geralmente quebra isso em períodos de tempo, né? Por exemplo, semanas, uma campanha por semana, semanal, é o ideal, né? Para uma rede, para uma lojista que se preocupa em vender toda semana. Qual a importância da união entre as estratégias de marketing de influência e o social commerce? Cara, essa tecnologia nova da PrEP, né, que eu comentei sobre inteligência artificial, né, para prospectar perfis dentro do Instagram e tudo mais, ela está sendo muito usada também por agências parceiras nossas que têm justamente descoberto, né, novas maneiras de trabalhar o marketing de influência. Essa pergunta é muito boa, inclusive, porque a gente consegue usar essa tecnologia para diversas aplicações. E uma delas é justamente isso, né? Porque o marketing de influência hoje, ele vive um novo desafio, que é a questão da saturação do público, né? A gente tem hoje muitos influenciadores grandes que não está valendo a pena, simplesmente não está valendo mais a pena fechar contrato com eles, porque daqui a pouco está virando o preço do BBB, né? Quase que o preço do BBB é o preço de um influenciador grande fazendo
fazer uma campanha com a marca, né? E é absurdamente ridículo, né, um negócio desse, porque você, além de ter que investir muito alto para fazer uma simples campanha, você tem uma garantia quase que mínima, porque o problema maior que está acontecendo com essa questão da saturação é que são tantas marcas que fazem tantas parcerias com esse mesmo influenciador que o público dele já está cansado. Então, não é nem a questão de ele ter muitos seguidores mais que importa, né? É o engajamento. Então, mais do que nunca, as marcas, né, as agências, as empresas hoje têm percebido que o engajamento é a métrica-chave mais importante, e alguns desses influenciadores também já perceberam isso, claro, né? E já têm se adaptado, né? Tanto é que a gente vê que as melhores public posts, né, que a gente diz, as campanhas, né, que funcionam melhor hoje, geralmente são aquelas que o influenciador, ele coloca a divulgação, né, a propaganda de maneira muito sutil dentro de um conteúdo que ele já está acostumado a fazer. Então, hoje em dia a gente vê que as melhores campanhas são as que funcionam de maneira muito sutil, assim, é você aproveitar uma rotina ou um tipo de post que geralmente aquele influenciador já ia fazer para encaixar uma divulgaçãozinha ali, de forma sutil da sua marca, né, e você consegue alcançar muito mais pessoas. E hoje em dia a gente entende, né, que engajamento é muito importante, porque é ele que vai dar o norte do alcance. Então, o alcance do post, ou seja, quantas pessoas vão ser alcançadas com aquela publicação, vai estar diretamente ligado ao seu engajamento, que é basicamente quanto tempo a pessoa ficou assistindo o vídeo, se ela ficou até o final, se não ficou. Tudo isso vai contar de maneira muito relevante, né? Então, hoje, com a tecnologia que a Prep criou, a gente consegue usar essa inteligência artificial para também fazer um mapeamento de influenciadores que não necessariamente sejam esses gigantescos, né, que estão custando os olhos da cara aí para anunciar com eles. Então, usando a nossa própria tecnologia, a gente está vendo que o mercado de micro, de nano influenciadores tem crescido cada vez mais, que são influenciadores que não têm aquele alcance nacional gigantesco, né, mas geralmente vão ter uma cobertura regional muito bem consolidada. Como você vê o futuro do social commerce e suas possíveis evoluções? O futuro do social commerce já está acontecendo, né? Com a própria realidade do WhatsApp, que se tornou uma rede essencial, onde toda marca que se preza precisa ter uma estratégia consolidada de relacionamento e de captação de clientes, usando o ambiente do WhatsApp para isso, né? Como fonte de estratégia também. Mas mais do que nunca, não é só usar uma rede, né? Porque tem muita gente fazendo o WhatsApp de jeito errado, pensando que é só fazer uma panfletagem digital, sendo que isso gera o oposto para você, né? Você vai ter, no mínimo, o seu número banido e também a sua marca com a reputação completamente manchada. Então, as marcas que vão se sobressair são aquelas que conseguem equilibrar muito bem o relacionamento com o cliente e a captação de maneira humanizada e escalável. Esse é um desafio muito grande, porque a gente sabe que cada vez mais com a inteligência artificial, com as automações, com toda essa evolução de tecnologia que a gente vem sofrendo, as marcas, muitas delas não só aderem à solução, só que sem ter um plano muito bem estruturado, né, de como se comunicar e de fato ter um relacionamento bem estruturado com esse cliente. Então a gente hoje, mais do que nunca, eu vejo que as evoluções que a gente precisa se adaptar é um mercado onde as pessoas são mais exigentes, porque o consumidor de hoje, ele pesquisa o tempo inteiro, e mais do que nunca ele é mais intolerante. E a gente tem que se adaptar a essa intolerância também, né, de saber se relacionar e ter esse equilíbrio, né, de forma que a gente consiga se manter humano nesse relacionamento, nessa conversa com esses clientes, mas ao mesmo tempo trazer a identidade da nossa marca, trazer de uma forma que se diferencie do padrão, de uma mensagem padrão que todo mundo faz, e ter um bom equilíbrio nisso, né? Eu acho que o futuro, ele já é esse momento de a gente conseguir aplicar a realidade da inteligência artificial, do inteligência dos dados, da gente saber o momento certo de falar com esse cliente e trazer as melhores sugestões para ele, trazer a melhor comunicação de tal forma que ele sinta, né, que a nossa marca, a nossa empresa se preocupa com ele. Chegamos ao fim de O Buzz. Obrigado por nos acompanhar até aqui.
O podcast é parte do portal O Buzz, um portal de notícias data-driven que aborda assuntos em alta e temas relevantes para o mercado de comunicação e marketing, sempre atento ao social listening e com apoio da inteligência de dados. Se você está no mercado de publicidade, marketing ou social media mesmo, assine a newsletter do portal O Buzz. Você gostou desse episódio? Fale nas redes, dê sua opinião que o algoritmo está ligado. Marque O Buzz, assim a plataforma vai avisar sobre o próximo episódio. Vamos conversar sobre como construir um branding de sucesso com pessoas que dominam o assunto. Siga o podcast, assim você vai saber qual é o Buzz. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing.